etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, então nós vamos abordar a respeito do nosso último capítulo aí do ano. Lá na unidade 2, capítulo 4, a saúde no Brasil. Para irem então acompanhando, abram aí o nosso livro na nossa página 189, pois nós vamos tratar sobre questões importantes da saúde no Brasil ao longo aí da história, pessoal. Tá bom? Vamos lá, acompanhe. Na nossa página 190 tem esse tópico, a saúde no Brasil colônia. Sim, pessoal, a partir da chegada dos portugueses do Brasil a partir de 1500, estes trouxeram para as nossas terras doenças, gripe, varíola, sarampo, essas doenças, aonde os nossos indígenas não possuíam à época anticorpos para se proteger dessas doenças típicas de europeu, lá dos portugueses. Infelizmente, por os portugueses trazerem essas doenças e os nossos indígenas não terem anticorpos, isso levou à morte de milhares de indígenas no Brasil. E aí, durante o tempo que Portugal deu início à exploração das nossas terras, Portugal, então, se preocupou em trazer para o Brasil também alguns profissionais da área da saúde. Não à toa, no século XVI, Portugal criou os cargos de físico-mor e cirurgião-mor. Nós podemos dizer que de profissionais que deveriam cuidar da saúde no Brasil. Só que o que acontece, pessoal? Qual físico-mor, qual cirurgião-mor, qual profissional desse responsável pela saúde queria largar Portugal para vir para o Brasil, uma terra inóspita na época, ou seja, uma terra ainda sem tantos europeus aqui, uma terra que estava iniciando a ocupação por parte dos europeus. Então, muitos profissionais que realmente entendiam da saúde, como o físico-mor e o cirurgião-mor, não vieram. E aí, no Brasil colônia, então, os cuidados médicos ficaram ao cargo ou ao comando dos cirurgiões barbeiros. Esses cirurgiões barbeiros, pessoal, eram entendedores que faziam pequenas cirurgias. Não é que eles fossem formados em medicina, não. Eles apenas entendiam em fazer pequenas cirurgias. E além de entender de fazer pequenas cirurgias, também faziam barba, cortavam cabelos. Por isso que eles ficaram conhecidos como cirurgiões barbeiros. Porque sua atividade principal era sim, fazer barba, cortar cabelo, mas também entendiam de fazer pequenas cirurgias, tá certo? Costurar algum corte, tirar calos das mãos, dos pés, algumas microcirurgias simples. Então, os cirurgiões barbeiros eram um dos profissionais, entre aspas, da saúde no Brasil colônia, os aprendizes de boticários que sabiam ali manipular ervas, produtos para produzir medicamentos, os padres jesuítas, e também no Brasil colônia tinha sim, para curar doenças, problemas de saúde, as práticas de cura de origem europeia, ou de origem indígena, ou de origem africana, tá certo? Já na página 191, nós vamos ter aí o ofício de boticário, ou seja, como nós sabemos, pessoal, boticário era aquele que entendia, estudava e sabia produzir medicamentos para tentar impedir doenças ou, com certeza, com o intuito de reverter uma doença, ou seja, de tirar essa doença do corpo do paciente. E aí nós podemos dizer que o primeiro boticário entendedor de fazer medicamentos, que chegou ao Brasil foi o boticário, o português Diogo de Castro, diplomado, formado lá na Universidade de Coimbra, em Portugal, sendo que muitos profissionais abriram pelo Brasil boticas, ou seja, locais de venda de medicamentos manipulados para tentar evitar doenças ou melhorar de uma doença, tá certo? E aí, só que tinha essa coisa interessante, para o português ou para alguém que era boticário, abrir uma botica, ou seja, um local de venda de medicamentos no Brasil, ele precisava fazer um teste que era aplicado por um representante da coroa aqui no Brasil, tá certo? Já na página 192, as primeiras escolas de medicina. A primeira escola para formar médicos no Brasil, ela foi instalada por Dom João, tá certo? Em 1808, em Salvador, tá certo? A
famosa Escola de Medicina de Salvador. No mesmo ano, em 1808, Dom João também autorizou a criação no Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. E mais tarde, em 1835, isso aí já era o período do Império, Brasil independente, período imperial, ou seja, o período ali conhecido como regência, foi criado a Imperial Academia de Medicina. Então foram as 3 primeiras escolas de medicina aí criadas no Brasil. Nós podemos dizer que a primeira em Salvador e outras 2 na capital, Rio de Janeiro. Já na página 193, nós vamos ver as políticas sanitárias e a revolta da vacina. O que acontece, pessoal? No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital, sofria então com a disseminação com um alto nível de doenças, como a febre amarela. Para combater então a febre amarela, foi lançada uma campanha de vacinação, aonde muitos moradores do Rio de Janeiro se recusavam a tomar uma vacina, tá certo? A qual eles não conheciam. Ou seja, o governo do Rio de Janeiro queria vacinar as pessoas, mas não fez uma campanha de orientação que essa vacina era de fato boa e que de fato iria combater a febre amarela. Então as pessoas sem tanta informação temeram tomar essa vacina, o que levou a uma revolta, que ficou conhecido como a revolta da vacina, que aí está estampada nessa imagem onde vocês podem ver aí, tá certo? Então, essa questão de alguns não quererem tomar a vacina na história não é algo novo, Vem desde o início do século XX, ou seja, num episódio conhecido como revolta da vacina. Só que hoje, nós temos um grande número de informações e sabemos que principalmente a vacina contra o Covid-19 são vacinas boas e que sim salvam vidas. Os números e a ciência provam isso, tá certo? Nessa época aqui, a falta de informação foi o que nós podemos dizer que levou, de certa forma, ao estouro dessa revolta, tá certo? Na página 194, nós temos aí esse tópico, Estado e Saúde. Ou seja, pessoal, até 1940, praticamente ali metade do século XX, os serviços de saúde só se limitavam a ações sanitaristas e de combate a epidemias. Ou seja, não tinha uma forte prestação de serviço à população. Só se preocupavam com essas ações aí, de sanitárias e de combate a epidemias. Não à toa surgiram esses órgãos, O Instituto Soroterápico Federal, em 1900, o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, para impedir o avanço da febre amarela, em 1904, e o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, surgiu em 1907. O Ministério da Saúde, ele só surgiu no Brasil no governo de Getúlio Vargas em 1953, tá certo? E servia aí para combater doenças, principalmente de pessoas que viviam no interior. Nós podemos dizer que durante as décadas de 60 até 80, não se tinha por parte do governo federal uma preocupação grande na prevenção de doenças ou de fazer campanhas de prevenção ou prestar serviços de saúde de qualidade para a população, até a década de 80. Mas, de 80 em diante, começou então a ter essa preocupação por parte do governo federal de querer prestar uma saúde de qualidade à população brasileira. Em 86, ocorreu a 8ª Conferência Nacional da Saúde, aonde nesse evento ali foi lançada a ideia de criar o Sistema Único de Saúde, o SUS, um órgão aonde prestaria um grande serviço, de saúde à população brasileira. Na Constituição de 1988, o SUS foi ali então colocado como um serviço necessário, vindo a surgir e, graças a Deus, existente até hoje. Tem sim os seus defeitos, mas presta um serviço de saúde à população brasileira de forma gratuita. Em outros países, a saúde, seja qual for o problema, é cobrado dinheiro, é privado. No Brasil, graças ao SUS, o Estado então oferta uma saúde, sim, sem cobrar à população. E nós é que devemos cobrar que o SUS cada vez mais melhore na questão de qualidade, tá certo, pessoal? Então a gente vai concluindo nossa videoaula por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, valeu, pessoal, e sempre bons estudos!